Oi pessoal, estou eu aqui novamente para mais um capítulo da nossa história da vida de Paulo. Então esse é o nosso quarto capítulo. O versículo da lição de hoje, da história de hoje, se encontra lá em Filipenses 4:4. Aqui está na versão da NVI, Nova Versão Internacional. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Bom, vamos fazer uma brincadeira, tá? Eu vou pedir para que vocês façam aí. E o papai, a mamãe, alguém filma vocês fazendo e depois manda para mim, tá? Isso vai contar ponto para nossa gincana. Eu vou dizer algumas coisas, 10 coisas, e vocês vão ter que fazer. Se esta coisa que eu disse para vocês te deixa alegre, vocês vão fazer assim com o dedo. Mas se for uma coisa que te deixa triste, faz assim com o dedo. Tá bom? Então, alegre, triste. Estão preparados? Então vamos lá para a primeira coisa. Frango frito. Assim ou assim? Batata frita. Assim ou assim? Gripe. Escola. Cinema. Coronavírus. Amigos. Repetir de ano na escola. Dança. E a última, ceifa. Então, mande o vídeo para mim, tá? Pois é. Na nossa vida a gente tem sempre situações em que nos deixam alegre ou que nos deixam triste. A diferença está em como a gente reage a essas coisas que nos deixam triste. Como a gente viu no versículo, alegre-se sempre, novamente vos digo, alegrem-se no Senhor. Né? Ou alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Tá? Hoje na nossa história, nós vamos ver que Paulo passou por uma situação complicada, bem difícil. Será que ele se alegrou? Ou será que ele não se alegrou com o que aconteceu com ele? Vamos ver. Paulo estava indo para a sua segunda viagem missionária. Mas dessa vez ele não foi com Barnabé, seu grande amigo. Ele levou uma outra pessoa, um outro discípulo, que se chamava Silas. Só que ele e Silas também levaram uma terceira pessoa. Foi um jovem chamado Timóteo, que Paulo conheceu lá naquela cidade, lembram onde ele foi apedrejado? Lá em Listra. Paulo conheceu Timóteo lá e convidou Timóteo para ir junto com eles nessa segunda viagem missionária. Então, Paulo, Silas e Timóteo foram para uma cidade chamada Filipo, que era uma das principais cidades da Macedônia. Lá, eles falavam aos cristãos, eles pregavam, só que não dentro de uma igreja construída, da sinagoga. Eles pregavam ao ar livre, como aqui, assim, Só que lá era a beira de um rio. Aqui não tem um rio, mas tem essas flores lindas, maravilhosas, que o meu irmão plantou, né? Então eles todos os dias iam para aquela beira do rio e pregavam e falavam com os cristãos e encorajavam eles. Só que tinha uma jovenzinha que era escrava, que seguia Paulo e Silas todos os dias. Ela seguia eles, vejam, e gritava sempre algumas coisas com relação a eles. Ela gritava assim: esses homens
são servos do Deus Altíssimo. Ele está falando para vocês sobre o caminho da salvação. O que ela está falando era verdade. Só que Paulo ficou meio encafado. Tem alguma coisa errada com essa menina. Porque todos os dias ela seguia eles e falava e gritava sempre. Estava sempre interrompendo eles. Alguma coisa estava errada. Um belo dia, quando Paulo e Silas estavam novamente falando aos cristãos, ela chegou gritando as mesmas coisas. Paulo se levantou, olhou para ela. Só que tem uma coisa, gente. Essa menina, esta escrava, ela era cartomante. O que é cartomante? É uma pessoa que engana os outros dizendo que consegue prever o futuro dela. E essa menina, essa escrava, ela era usada pelo inimigo de Deus, que era Satanás, para enganar as pessoas. E outra coisa, os seus donos gostavam disso porque eles ganhavam dinheiro através dela. Ganhavam muito dinheiro. E dessa vez, quando ela começou a gritar novamente, Paulo olhou para ela e disse firmemente: em nome de Jesus Cristo, saia da vida dessa menina. E o espírito maligno saiu e deixou aquela menina. Só que os donos dela não gostaram nem um pouco, porque agora eles não iam poder mais ganhar dinheiro através das previsões dela. Então o que eles fizeram? Com muita raiva, eles prenderam Paulo e Silas, agarraram ele e levaram arrastado lá para o mercado central, onde os governantes se reuniam. Chegando lá, eles começaram a gritar, dizendo: esses judeus estão perturbando a nossa cidade, eles estão falando coisas contra a lei de Roma. Como? Eles nunca falaram nada, mas eles estavam falando isso e mentindo. Então as pessoas que estavam em volta ali começaram a gritar, que eram romanos, e dizer que eles deveriam ser espancados. Então os governantes pegaram, chicotearam Paulo e Silas, bateram neles, que chegou a sangrar as costas deles, e não só isso, jogaram Paulo e Silas na prisão. Então colocou eles lá na prisão. Prenderam eles, colocaram um tronco, que era um tronco com um buraco assim no meio que trancava, para trancar, prender os pés. Vejam só, nessa situação, Paulo e Silas poderiam muito bem resmungar, reclamar de Deus, não ficar nem um pouco feliz. Mas não foi o que eles fizeram. Pelo contrário, Paulo e Silas oravam a Deus constantemente. E nesse dia na prisão, à noite, eles começaram a cantar a Deus, louvores a Deus, de gratidão a Deus. As pessoas podem ter até achado estranho como tem alguém louvando e cantando dentro de uma prisão daquele jeito, tudo escuro, preso, úmido, e ele com as costas toda chicoteada. Mas Paulo e Silas louvavam a Deus e cantavam muito louvores a Deus e oravam a Deus. Eles tinham ido lá para fazer o que Deus tinha mandado. Então eles sabiam que Deus não iria abandoná-los. E enquanto eles cantavam, alguma coisa aconteceu. O chão começou a tremer, tremia. Era um terremoto. As paredes começaram a balançar. As portas se abriram, as correntes se arrebentaram, cadeados se abriram, este tronco se abriu. Paulo e Silas estavam libertos. Eles poderiam ter fugido, mas eles não fugiram. O carcereiro, quando viu, ele foi acordado pelo aquele barulho todo, ele foi lá ver, ele viu que
a porta da prisão estava arrebentada, estava toda aberta e ele ficou com medo. Ele pensou: bom, agora os governantes vão me matar, porque os prisioneiros fugiram e eles eram responsabilidade minha. Quer saber? Antes que eles me matem, eu mesmo vou me matar. Então ele pegou a espada para poder tirar a própria vida. Só que Paulo e Silas, quando viram, gritaram: não faça isso! Nós estamos aqui! Não faça isso! Aí ele parou assim, Então alguém pegou, deu para ele uma tocha, ele iluminou e viu que realmente eles não tinham fugido. Paulo e Silas estavam ali, ainda na prisão. Então o carcereiro trouxe eles para fora e conversou com eles. E aí ele quis saber mais sobre esse Deus que livrou eles, esse Deus pelo qual eles louvavam ali em meio àquela situação difícil. Esse Deus que também salvou a vida dele, porque Paulo e Silas poderiam ter fugido, poderiam ter também, em vez de falar para eles que eles estavam ali, poderiam ter deixado eles se matar, que era mais uma chance deles fugirem, mas não. Então ele estava muito agradecido a Paulo e Silas e ao Deus que eles serviam. Então Paulo e Silas falaram de Deus para eles, falaram de Jesus Cristo e da salvação. E o carcereiro então, naquele momento, aceitou Jesus. Ele perguntou para Paulo e Silas: o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas deu uma simples resposta: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E foi o que ele fez. Ele creu em Jesus. Então ele foi salvo e ele recebeu a vida eterna. Então o carcereiro pegou, levou Paulo e Silas para a casa dele, cuidou das feridas dele. E aí Paulo e Silas pôde falar também da salvação para toda a família do carcereiro. E assim toda a sua família também recebeu Jesus. E todos foram batizados. E aí lá então, o carcereiro e sua família alimentaram Paulo e Silas, cuidaram deles, durante um tempo. Depois, eles levaram eles de volta lá na prisão, porque os governantes precisavam falar com eles. Então os governantes descobriram que, na verdade, eles dois não eram judeus, como os homens estavam falando. Eles eram cidadãos romanos. Então eles ficaram preocupados porque eles não poderiam ter prendido um cidadão romano assim. E aí tiraram Paulo e Silas da prisão e disse para eles: por favor, vão embora da nossa cidade. Mas antes deles irem embora, Paulo e Silas foram lá, se encontraram com os cristãos, encorajaram eles, falaram que eles devem se alegrar no Senhor, não só nas coisas boas, mas nas dificuldades também. E assim Paulo e Silas foram embora. Deus permitiu que Paulo e Silas passassem por essa situação difícil. Por quê? Porque ele precisava que o carcereiro e a sua família fossem salvos. E ali então o propósito de Deus se cumpriu através da obediência de Paulo e Silas. Então lembrem-se, alegrem sempre no Senhor. Novamente vos digo, alegrem-se, tá? Vocês podem estar passando por problemas, por dificuldades, Muitas vezes a gente não sabe por que Deus permite que essas coisas aconteçam. Por exemplo, essa história do coronavírus. A gente não sabe por que Deus permite. Mas você pode não entender. Mas Ele tira você dessa situação. Você tem que crer no nome do Senhor Jesus, porque Ele vai te ajudar. Louve a Deus quando as dificuldades aparecer. Cante louvores a Ele. Faça uma oração, leia a Bíblia, lembre-se de Deus. Você pode também, por exemplo, fazer um desenho
mostrando quem é Deus para você. Pode fazer esse desenho e até mandar uma foto para mim, para eu ver esse desenho. E louvem sempre a Deus, mesmo nessa dificuldade. Esse problema do coronavírus vai passar, mas nós não estamos livres de vir um outro problema. A diferença está em como a gente enfrenta. Se a gente enfrenta o problema sem Deus ou se a gente enfrenta o problema com Deus. Te garanto que enfrentar os problemas com Deus é muito melhor. Lembre-se disso, ok? Esse versículo que a gente decorou, eu já ensinei uma musiquinha para vocês uma vez no Ceifa. Essa música com esse versículo, inclusive, a gente cantava ela em português, depois em japonês. Eu vou cantar agora, novamente, para vocês se lembrarem. Depois eu quero um vídeo de vocês cantando essa música e mandando para mim, tá? Então vamos lá. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Jesus pantatashima e comandam, tatashima e comandam. Jesus pantatashima e comandam, tatashima e comandam. Jesus pam, tatashima e comandam. Jesus pam, tatashima e comandam. Lembraram? Então quero ver, hein? Não esqueçam, são 2 tipos de vídeo. Um de vocês fazendo o alegre ou não, com aquelas frases todas que eu coloquei. O outro é cantando essa música. Vou relembrar as palavrinhas para vocês fazerem alegre ou não. Frango frito, batata frita, gripe, escola, cinema, coronavírus, amigos, repetir de ano na escola, dança, ceifa. Então são essas 10 palavrinhas, ok? Fiquem com Deus, se cuidem, amo vocês, estou com muitas saudades, tá? E logo mandarei o vídeo com as perguntas da nossa história, tá bom? Se cuidem, gente!